Pessoal, então voltando agora, vamos analisar o exercício que ficou do vídeo passado. 5 mais 3 igual 7. Isso é uma sentença afirmativa? É, né? Ele está afirmando para a gente que 5 mais 3 é igual a 7. Então eu posso dizer que é uma proposição. Beleza. Só que essa proposição é verdadeira ou é falsa? É falsa, né? Porque a gente sabe que 5 mais 3 é 8, tá bom? Letra B. 3 é um número ímpar. Também é uma frase que tem um sentido afirmativo, ele está afirmando para a gente que 3 é um número ímpar, então ela é uma proposição, e nesse caso ela é verdadeira. 17 menos 3. Agora, esse 17 menos 3, ele não afirma nada para a gente, né? Não é uma sentença afirmativa. Ele fala 17 menos 3. Mas isso é o quê? Não dá para a gente classificar como verdadeiro ou falso. Então, não é uma proposição. Letra D. 265 menos. Perdão. 265 menos 152 igual a 15. Ele está afirmando algo para a gente, né? É uma proposição e é falsa, né? Se a gente resolver matematicamente, a gente vê que é falso, mas é uma proposição. 0 menor que 6. E essa, hein? 0 menor que 6 é ou não é uma proposição? Ele afirma algo para a gente, né? Ele está falando, olha, 0 é menor que 6. Então, ele está afirmando, dá para classificar como verdadeiro ou falso, é uma proposição. O 0 é menor que 6? É, então ela é verdadeira. Letra F. 1326. E aí? Ele não afirma nada, né? Ele não está dizendo nada para a gente, é só um número solto. Eu não consigo falar se é verdadeiro ou falso, porque não tem nenhum contexto, não tem nenhuma afirmação aqui. Então, não é uma proposição, tá bom? Vamos dar sequência, então, nas nossas atividades de hoje. Vamos falar agora sobre conectivos lógicos, tá bom? Lembra que nós falamos que existem proposições compostas e elas têm um conectivo lógico? Então vamos ver agora esses conectivos. Conectivos lógicos. Então, primeiro vamos dar a definição. São palavras ou frases que são usados para formar novas proposições a partir de outras proposições, tá bom? Vamos exemplificar, falar sobre cada um que fica mais claro. Mas é bom copiar esse enunciado aí no seu caderno, tá? Vamos lá, ó. Conectivos lógicos. Vamos falar primeiro sobre a conjunção. Conectivo lógico, conjunção. É o e. Quando a gente fala, olha, Pelé é brasileiro e Romário é argentino. Repara que esse e, ele fez, né? Ele pegou uma proposição simples, que era Pelé é brasileiro, e juntou ela com outra proposição simples, Romário é argentino. Então, nós chamamos o e de conectivo lógico conjunção, ok? Depois nós vamos ver que tem um símbolo para cada um deles. Quando a gente for utilizar, a gente nem sempre escreve o e ou escreve conjunção. A gente coloca um símbolo, mas a gente vai ver mais para frente. Tá bom? Esse foi o primeiro conectivo lógico. Próximo conectivo lógico, disjunção inclusiva. É o ou. A gente usa muito em frases, né? Alguma coisa ou outra coisa. Então, olha o exemplo. Manaus é a capital do Brasil. Ou Maradona é argentino. Tá vendo? Mesmo caso, eu tinha uma proposição simples, tenho um conectivo no meio, tenho outra proposição. Então, Manaus é capital do Brasil ou Maradona é argentino. Então, esse é o conectivo lógico ou, a disjunção inclusiva. Tá bom? Outro conectivo lógico, condicional.
Esse a gente utiliza demais. Na programação, nós vamos falar dele o tempo todo, né? Para quem é do DS. Então, ó, a condicional é o que a gente chama de se então. Repare que tem, né, um se, né? Se aquela condição acontecer, então terá outra coisa. Olha, se fumar faz mal à saúde, então a Terra é quadrada. Bacana, né? Então, repare, fumar faz mal à saúde. É uma proposição. A Terra é quadrada. É outra proposição. E aqui eu tenho uma condicional, ó. Se fumar faz mal à saúde, então a Terra é quadrada. Ok? Repare que se é verdadeiro ou falso, não importa nesse momento. A gente está analisando que existe o conectivo lógico condicional. Se, então. Ok? Vamos para o próximo. Ó, conectivo lógico bicondicional é o se e somente se. Então ele tem uma força maior, né, para a gente tomar a decisão do que a gente está analisando. Olha, Paulo é escritor. Se e somente se Felipe é jogador de basquete. Então, ó, Paulo é escritor. É uma proposição. Felipe é jogador de basquete. É outra proposição. E nesse caso aqui, ó, o conectivo lógico é um bidirecional. Então, Paulo é escritor de Paulo é escritor se e somente se Felipe é jogador de basquete. Ok? E mais uma aqui, o conectivo lógico disjunção exclusiva. É o que chamamos de ou. Ou uma coisa acontece, ou outra coisa acontece. Então, ou Brasília é capital do Brasil, ou Brasília é capital de Cuba. Repare que uma exclui a outra, né? Ou uma coisa acontece, ou outra coisa diferente acontece. É o conectivo lógico disjunção. Então, esses conectivos, volta o vídeo agora, cada um deles, e coloca no caderno também. Anota a definição, é importante saber a definição, e depois cada um dos conectivos com o seu exemplo embaixo, para que você tenha certinho. A hora que você tiver uma dúvida, precisou, nossa, peraí, mas qual que é a conjunção, qual que é a disjunção, você consegue rapidamente verificar e com o exemplo, né, embaixo, fica mais fácil para você entender, tá bom?